Aleluia! Glória a Deus! Deus seja louvado, Deus seja glorificado por tudo, né? Pode sentir a presença de Deus aqui? Amém. Deus tem uma palavra especial para nós nessa noite, falando a respeito de um chamado que Ele tem para todos nós. Ó, você pode, com esse respeito que você tem por essa pessoa que está aí perto de você, você pode dizer para ela que Deus tem um chamado para a vida dela? É verdade. Tem. Deus tem muitos chamados para nós, mas tem um que é um princípio, é especial. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Deus é bom. Quem achou diz amém. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Por favor, feche os teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder estarmos aqui reunidos, te adorando, bendizendo o teu nome. E agora que vamos meditar na tua palavra, que teu glorioso Santo Espírito continue falando nos nossos corações, tratando com as nossas vidas, em nome de Jesus. É o nosso pedido, porque cremos, já te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar-se, amados. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Ítalo, por favor, eu acho que tem algum microfone aberto aqui, eu não sei, está reverberando aqui em cima, não sei se é retorno demais. Veja aí, por favor, viu? Obrigado, meu filho. Amém. Deus, Ele é fiel. E Ele nos chama a viver em comunhão com Jesus Cristo. Deus é um Deus de comunhão. O que é comunhão? É unidade, é estar junto, é estar perto, é estar sempre unido. Esse sempre foi o projeto de Deus. Desde o princípio. Criou o céu, criou a terra, aí criou o homem, por sinal, a sua imagem e semelhança. E quando Ele cria o homem, ele diz lá: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma cooperadora, uma ajudadora que o corresponda. E nesse princípio de criação, maravilha, o homem desfrutava de uma plena comunhão com Deus. Já imaginou o que é, por volta de 5 horas da tarde, você está passeando de mão dada com Deus? Era isso que acontecia lá no jardim.
Mas aí vem a desobediência que gera o pecado, e o pecado que acaba afastando o homem de Deus. E quando se imaginava que tudo estava perdido, Deus, por nos amar tremendamente, usou de vários recursos, e Ele liberou o recurso principal, Jesus, para que por meio dele nós tivéssemos aqui a nossa comunhão restaurada com Deus, unidos com o Senhor. Não é à toa que Isaías profetiza e se cumpre lá no Evangelho: eis que a virgem conceberá um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Não é lindo isso? E sem dúvida, eu creio que assim como eu, você está aqui buscando ter comunhão com Jesus. Amém, irmãos? Aliás, é essa comunhão com Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque quem vive em comunhão com Deus, quem está em comunhão com Deus, vai encontrar força, recurso, condição para superar qualquer coisa na sua vida. Porque Deus, Ele é conosco. Amém? E sabe o que é mais lindo? De buscar essa comunhão com Deus, de querer ter essa comunhão com Deus, é que ela vai se dar. Deus Ele é perfeito. Essa comunhão com Deus, essa comunhão com Jesus, ela vai passar pela comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Vou repetir. A minha comunhão com Deus, ela vai ser o reflexo da minha comunhão que eu tenho com vocês. E vocês têm comigo. E cada um tem um com o outro. É por isso que nós vamos entender o apelo, aliás, a súplica do apóstolo Paulo aqui dizendo para a igreja: irmãos, eu suplico a vocês em nome de Jesus, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, mas antes vocês possam permanecer unidos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Por que esse desespero de Paulo? Porque é através da nossa comunhão aqui que nós vamos ter comunhão com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Entenda o seguinte: comunhão, ela é princípio, é um dos princípios do cristianismo. Não há cristianismo que não tenha comunhão, porque a comunhão faz parte do cristianismo. Isso é tão especial que, relacionado à igreja, Paulo faz um comparativo dizendo que a igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Um corpo que é formado por membros de diferentes funções, mas se complementam numa coisa só. Romanos capítulo 12, versículo 4, escute, diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo e com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amém, irmãos? A analogia de se usar um corpo mostra, e como cristãos, como membros desse corpo, funções diferentes, mas todos nós somos um em Cristo Jesus. Dá para entender que com Cristo Jesus não existe eu, existe nós. E sabe o que é mais lindo? Onde existe essa comunhão, essa unidade, existe a manifestação do poder de Deus. Quem aqui gostaria de orar e pedir uma coisa para Deus e Deus atendesse assim? Tome. Amém? Para que isso aconteça, é preciso estar unido.
Mateus capítulo 18, versículo 18 em diante, diz o seguinte, olha aí, obrigado, Manu, tá assim, ó. Digo-lhes o que, irmãos? A verdade. Que verdade é essa? Tudo que vocês quem? Nós. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é lindo isso? Se estamos unidos, se estamos concordando, se estamos em comum acordo, Cristo está no nosso meio. E tudo que pedimos no nome dele, ao Pai, ele nos concede. Não é maravilhoso isso? Aí agora vem aquela pergunta. É muito bonito, é maravilhoso, mas é fácil? É não. Já dizia o filósofo Clovis Clovis, rapadura é doce? Né? Só para quebrar um pouquinho. Mas por que é tão difícil? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o autor chega a fazer a seguinte observação em relação à igreja. E todos estavam juntos, mas perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que eles tinham que perseverar? Porque era um desafio. Para que a gente ande junto, vai ter atrito. Porque você já deve ter percebido que somos muito diferentes. Não só fisicamente, mas pensamento, comportamento, criação, tudo. E fatalmente por conta dessas diferenças vai acontecer divergência. Vai acontecer, sabe? Mas coisas que vão tentar inclusive nos dividir. E são situações que são de alto risco. Porque o próprio Jesus chega a dizer que nenhum reino dividido, nenhuma casa dividida subsiste. Ela se acaba. Onde não há entendimento, onde há divisão, há destruição. E pense como isso se agrava nos nossos dias. Primeiro que a gente está passando por um período que as palavras mais comuns são distanciamento, isolamento social. Né? Isso só, vamos dizer assim, potencializou essa questão de um tempo onde cada vez mais o homem caminha para o entendimento de um individualismo. Eu não preciso de ninguém, eu sou independente. As pessoas estão cada vez mais distantes. E sabe onde é que a gente sente isso de primeira? Na família, dentro de casa, sabe? Cada um com o seu celular, cada um com o seu mundo, com o seu perfil. As pessoas não conversam mais, a não ser pelo Zap. Meu filho, vem almoçar, vou já. Estava essa semana, eu falei isso aqui de manhã. Eu fui almoçar com minha esposa no shopping aí, ali na praça. A gente estava comendo e eu dei uma olhada assim para o lado, até porque a gente não é para a vida dos outros, né? Não, mas o olho bateu assim, sabe? Bateu o olho. Aí eu disse, eita. Eu disse, filha, discretamente, faça assim, olha assim, você vê ali. Que foi uma situação que me chamou a atenção para outras situações que estavam ocorrendo. Tinha um casal, já assim, não era idoso, mas já eram assim, né, caucasianos, né, vamos chamar assim, mais chique.
O marido tinha acabado de almoçar e estava assim olhando para o mundo perdido. E a esposa, ela estava de cabeça baixa, fazendo o quê? Adivinhação é pecado, irmão, não pode não adivinhar. Mas era isso. Ela estava assim e o marido assim. Aí eu olho para outras mesas, né? Estou observando. Famílias assim, completas, mas cada uma com seu aparelho. Para onde é que a gente está caminhando, irmãos? É para a comunhão? Lembre-se. A comunhão com Cristo Jesus vai passar pela comunhão uns com os outros. Grave isso aí. E essas diferenças, elas estão cada vez mais fortes, né? Nos afastando. Cada vez mais assim, dificultando a nossa forma de se relacionar. Já não basta por conta dessas diferenças, aí vem o próprio inimigo e trabalha nisso, né? Ele pega carona nisso, porque ele quer dividir. Porque se a gente está dividido, se a gente está se isolando, nos tornamos alvos mais fáceis. É na divisão que o homem acaba caindo, se afastando. Quando o homem fica sozinho é perigoso. Ele não pode ficar só. Um cochilo de Adão deixou Eva sozinha. Escute, eu não estou dizendo quem é culpado não, mas eu estou falando do risco que pode acontecer quando a gente está só. Você entende isso? Por que isso? Porque Deus nos fez para vivermos em comunhão. E o desafio aqui é entender que para trabalhar em cima disso, para trabalhar com as nossas diferenças, a única forma de lidar com isso, de superar isso, é com o amor. Só com o amor é que nós vamos aprender a lidar com as nossas diferenças, a administrar as nossas diferenças, superar as nossas diferenças e andar junto. Só com amor. E eu repito aquilo que eu estava falando aqui no momento do ofertório. A gente não está falando de amor sentir, não está falando de amor palavra, mas amor ação, amor atitude de amor. Alguém conhece Pedro aqui? Pedro, discípulo de Jesus, já ouviu falar? Lembra? O cara mais arretado que tinha entre os discípulos, que era o macho, que fazia, acontecia, que andou na água. Conhecia Pedro? E Pedro, quando Jesus disse, um de vocês vai trair, vai ser assim, 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 foi o primeiro a abrir a boca. Senhor, eu nunca vou fazer isso não, porque eu nunca vou deixar o Senhor, eu vou estar sempre com o Senhor. Aí Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes, irmãos? Exatamente foi assim que aconteceu. Jesus é preso, Pedro foge, e quando ele é questionado, ele nega Jesus. O que aconteceu? Dor, vergonha, tristeza, arrependimento. Nós não conseguimos ter a dimensão de como estava o sentimento de Pedro depois disso. Arrasado é pouco. Muito triste. Só que aí Jesus exatamente cumpre tudo que ele fala. A palavra diz que no terceiro dia Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, ele encontra algumas pessoas lá, as irmãs, olha, mande chamar meus discípulos e mande chamar Pedro. Essa observação, discípulos, mas por que meus discípulos? Pedro não era discípulo? Jesus já sabia que Pedro nem se considerava mais um discípulo por aquilo que ele fez.
E quando Jesus reúne os discípulos e Pedro, numa praia bonita, eu imagino essa cena, comendo um peixezinho assado na brasa, Jesus se volta para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Pedro diz: eu te amo, Senhor, então cuide das minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, então cuide das minhas ovelhas. E a terceira vez: Pedro, você me ama? Oh Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, então você vai cuidar das minhas ovelhas. O amor superou a barreira da tristeza, do remorso, da decepção. Você consegue entender isso? Só vai com amor. E esse amor, amados, é entender que é Ele que vai fazer esse alinhamento. É o amor que vai nos afinar. Lembrei do violão de novo. Cadê os tocadores de violão aqui? Né? Elmo toca cavaquinho, né? Assim como no violão, cavaquinho, cada corda é de uma grossura, né, Elmo? As cordas do instrumento, seja guitarra, seja o baixo, seja cavaquinho, violão, elas são todas diferentes. Cada uma, ela emite um som diferente da outra. O que ocorre é que com a afinação, ao serem tocadas juntas, elas formam uma nota, uma harmonia. Porque elas são diferentes, elas se harmonizam diante da afinação. E sabe qual é a nossa afinação? Sabe quem é que afina a gente? É o amor. E esse amor, ele é Deus. E isso é tão forte que, só para lembrar, que eu sei que tem muito crente aqui. Tem crente aqui nessa noite, não tem? Lembrar que amar é um mandamento. Amar não é opção. Amar é Deus manda a gente amar. Aliás, quem é bom aqui vai lembrar. Os 2 primeiros mandamentos. O primeiro qual é? O segundo. Você está entendendo? Então, já diria o filósofo Baby, da família Dinossauro, diga para o seu irmão: você tem que me amar, meu irmão. Você tem que me amar. Sério? Você entende isso? Precisamos amar. E aí vem 1 João. Quem aqui ama a Deus? Pronto. Então segure essa que é para nós. 1 João capítulo 4, versículo 19 ao 21 diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. E esse amar vai implicar, amados, em darmos e combatermos tudo aquilo que pode tentar nos separar. As divergências, as tristezas, as decepções, as machucaduras, onde na verdade tudo isso vai colaborar para o nosso crescimento, porque Provérbios diz que assim como o ferro afia o ferro, assim o companheiro aprimora também o seu companheiro. Isso faz parte do nosso crescimento, é para a nossa edificação. E no amor a gente vai aprendendo a lidar com isso. Cadê o povo que é casado dessa igreja? Cadê o povo que está solteiro? Olha, tem pouco. Tem pouco, né? Amém. Esse ano eu quero casar um monte de gente aqui, né? Mas casamento, pense num projeto, né? Audacioso do Senhor. Colocar 2 pessoas para conviver. De vez em quando a coisa pega. E por que a gente não separa? Porque a gente tem o amor. Nós temos uma aliança. Aliança de amor. Lembra do que você disse lá?
na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Até quando? É o exercício. É o exercício da gente. É o amor, irmãos. As nossas diferenças, elas não podem ser maiores do que o amor de Deus que vai nos unir. Agora, se a gente olha só para aquilo que é diferente, se não tiver o amor, a gente não vai saber lidar com isso. Repito, isso começa dentro da casa da gente. Sabe? Eu falei isso, né? Hoje eu tive a oportunidade de pregar lá no culto dos Jardins. Hoje, eu falei isso lá. Eu já fiz um teste. Se você ficar um dia sem celular, você não morre. Morre não, irmãos. Não morre. Acontece um fenômeno extraordinário. Você começa a perceber o mundo à sua volta, as pessoas à sua volta. Você começa a dar atenção e também a receber atenção. Você consegue entender isso? Só o amor, essa coisa do amar, é que também vai nos ensinar o princípio do perdão, para que a comunhão seja restabelecida. Deus nunca disse que era fácil, mas não é impossível a gente viver junto. Não, é propósito dele. Deus nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, que se dá através da comunhão que temos uns com os outros. Eu costumo dizer que se tem alguma coisa que a gente tem por que brigar, a gente tem que brigar para se unir. A nossa luta tem que ser para permanecer em comunhão, em unidade, junto, em amor. E só vai entender isso de verdade, vai ter essa dimensão dessa proposta de Deus de comunhão, de unidade, é se de verdade nós abrimos o nosso coração para o amor, que é Deus. A própria Bíblia vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. E o amor manifesto de Deus é Jesus Cristo, que quando ele chega na nossa vida, esse amor ele trata com o nosso coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: e eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é comunhão, né? Glória a Deus. Então, quando eu deixo Jesus entrar na minha vida, eu vou começar um processo de comunhão com Ele, Ele comigo, Ele vai me tratar nessa comunhão com quem está perto de mim. Sabe, amados, repito, isso é para onde tem relacionamento, isso se aplica. Não é só igreja, mas família, é local de trabalho, pessoas, né? A gente precisa, porque na circunstância que temos vivido, de um mundo tão individualista, de pessoas tão divididas, eu diria que esse é o grande desafio da igreja do Senhor. Através do seu trabalhar nesse processo de comunhão, levar esse testemunho de comunhão lá fora. Onde uma família unida vai ser referência para uma família que precisa estar unida. Uma família que aprende a lidar com as suas diferenças, que sabe administrar, que sabe cuidar, que faz igual Jesus. Porque hoje os relacionamentos, eles são mais ou menos assim, eles estão ali caminhando, mas no momento em que algo errado acontece, que há uma coisa que diverge ou se contraria, não se luta mais. Já tem pessoas que, eu já vi isso muitas vezes, pessoas que estão planejando casar. Atenção, você que está planejando casar. Em nome de Jesus, que isso nunca passe pelo seu coração, pela sua mente. Ah, eu vou casar, mas qualquer coisa, se não der certo, isso não é de Deus. Porque se por acaso não der certo, existe um Deus que pode fazer isso dar certo.
inclusive até para tratar com o seu coração em relação às suas decisões, às suas escolhas. Mas pastor, eu quero ter comunhão com Deus. É o desejo dele. E a nossa comunhão com Deus, ela se dá por aqui. Não tem como eu ter comunhão com Ele se eu não tenho comunhão com quem está perto de mim. Não tem como posso dizer que tenho vida com Deus se eu não tenho vida aqui com quem está perto de mim. Você consegue entender isso? E nesse período de desafios que a gente vive, a gente precisa administrar, lutar para cuidar e sempre entender que é o amor de Deus que vai superar essas diferenças na vida da gente. Só pelo amor. Só pelo amor. Amém, amados? Entenda isso. Deus nos chamou para a comunhão. E nessa comunhão vem a manifestação do poder dele. Juntos nós vamos estar mais fortes. Um ajudando o outro. Quando um cair, o outro levanta. Por mais que de repente a gente pense que está só, mas Deus está sempre conosco. Lembra do Deus Emanuel? Deus conosco. Um dos momentos mais delicados da vida de Jesus, quando ele está falando para os discípulos lá no Evangelho de João capítulo 16, ele diz assim: eis que chega a hora, e já está se aproximando, que cada um de vocês vai para a sua parte e vão me deixar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estou falando essas coisas para que vocês em mim possam ter paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus mostra que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, através da nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com Cristo, nossa comunhão uns com os outros. Vamos nos unir. Esposo, converse com sua esposa. Esposa, cuide do seu marido. Filho, converse com seu pai. Pai, converse com seu filho. Lute. Não podemos permitir que nada se levante para tentar nos separar nem nos dividir. Divisão não é de Deus. Divisão não é de Deus. É na unidade, em Cristo, que a gente prevalece. E que possamos guardar essa palavra no nosso coração, entendendo que isso é um chamado de Deus. Fomos chamados à comunhão. É luta? É. Mas o amor vence todas as coisas. Quem entendeu essa palavra aí? Amém? Tamo junto? Tamo junto? Misturado com Jesus? Então aplauda ele, vá. Glória a Deus. Amém? Você fique em pé um pouquinho, por favor.